Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje vamos falar sobre a guerra que começou na Ucrânia com a invasão da noite passada do exército russo em território ucraniano. A situação está bastante tensa, existem vários focos de conflito, atualmente existem pelo menos 17 focos de embate entre o exército ucraniano e o exército russo. O exército russo ele invadiu por 3 flancos diferentes, pelo sul, pelo norte e pelo leste. Bombardeios aconteceram em várias cidades ucranianas, e nas primeiras horas, por mais que o exército ucraniano tivesse grande dificuldade, ele conseguiu equiparar um pouco o confronto nas últimas horas, mas a Rússia já conseguiu também conquistar algumas coisas importantes, como, por exemplo, por meio do Spetsnaz, que é uma tropa de elite do exército russo, eles tomaram o aeroporto de Kiev. Essas informações elas ainda são bastante conflitantes, e as últimas informações que saíram foram relacionadas a um confronto que está tendo nesse momento e nas próximas horas na região de Chernobyl, onde existem vários relatos de que um depósito de lixo nuclear foi danificado. Então, isso acaba sendo um risco muito grande. A situação, ela obviamente vai se deteriorando. A Europa e os Estados Unidos veem que eles possuem poucas alternativas no campo das sanções. As sanções elas devem aumentar nas próximas horas, incluindo a retirada da Rússia do sistema SWIFT de pagamentos internacionais. Isso prejudicaria a importação e a exportação, o pagamento de importação e exportação de produtos russos, mas não afetaria como um todo a capacidade da Rússia de receber dinheiro. Hoje o governo russo tem 600 bilhões de dólares em reservas que eles podem usar, e também existem reservas importantes de gás em algumas empresas russas que eles estão redirecionando a exportação para algumas áreas. O volume de exportação de gás natural, que geralmente é ao redor de 40% para a Europa, pode ser diminuído a um mínimo de 15% por questões contratuais, mas isso também já oferece um peso muito grande na capacidade de manutenção energética da Europa. Há também uma possibilidade de que, por reservas que já foram geradas em vários países europeus, eles consigam segurar a onda por um tempo, mesmo com um volume menor de gás sendo recebido da Rússia. Como vocês sabem, o contrato do Nord Stream 2 foi cancelado, mas o Nord Stream 1 ele continua funcionando, e isso ainda mantém um fluxo de gás para a Europa, mas nós não sabemos até que ponto isso vai continuar. A tendência é que a Rússia não tome uma decisão unilateral de fechar esse fluxo de gás, a não ser que os países europeus eles comecem a aumentar o fornecimento de armas para o exército ucraniano. Uma das restrições mais pesadas que estão sendo analisadas em Washington é a de proibir qualquer negociação envolvendo o rublo, ou seja, a moeda russa não poderia ser trocada por moedas tanto como o euro, a libra e o dólar. Isso e outras possibilidades estão sendo analisadas, inclui também sanções individuais em vários membros do governo russo, inclusive sanções individuais em cima do Putin. O Putin disse que, se isso acontecer, é a ruptura total e irrestrita de qualquer tipo de relacionamento entre a Rússia e os países ocidentais. Então, a situação está cada vez mais complexa. O mundo observa com muita atenção não só a crise que afeta os civis na Ucrânia, com a possibilidade muito grande de um fluxo migratório para a Polônia, para a Eslováquia e também para outros países da Europa, que isso poderia gerar uma crise complicadíssima, mas também existem todas as questões relacionadas ao comércio e às exportações que partem da Rússia para outros países no mundo. A Rússia ela tem um volume muito grande ela representa a exportação de produtos específicos num grau muito alto. Por exemplo, nitrato de amônio, a Rússia é responsável por 45% das exportações globais desse produto. Em termos de paládio, 42%, alumínio, 26%, níquel, 25%, gás natural, 19%, o trigo, que é uma questão muito complicada, 18% do trigo global vem da Rússia, mas também uma quantidade muito grande vem da Ucrânia. As últimas informações são de que a infraestrutura logística de distribuição do trigo na Ucrânia ainda não foi afetada, os portos eles ainda não também foram afetados, eles não estão funcionando, mas também não foram destruídos até o momento.
Em cima disso, nós temos também o petróleo cru, que 14% do comércio internacional do petróleo cru vem da Rússia, platina 13%, cobre 8% e aço 7%. Então, esses são todos os commodities que podem ser afetados diretamente. Em cima disso tudo, a China vem ampliando a importação de trigo da Rússia desde ontem, o que também dá algum tipo de reforço para o caixa da Rússia. A expectativa é de que a guerra com a Ucrânia ela possa ter uma situação de paralisia à medida que a Rússia conquiste mais espaços, mas dificilmente o exército ucraniano vai ceder. A capacidade deles de guerrear hoje é muito melhor do que em 2014 e os contatos diretos de Kiev, eles garantem que a briga está sendo, eles estão conseguindo resistir em vários pontos e conseguem, inclusive, contra-atacar os russos também em várias partes do país. Se isso é verdade ou não, resta acompanharmos os fatos para ver o que vai acontecer, mas o ponto importante é que a chegada e a invasão inicial da Rússia ela foi extremamente agressiva, extremamente forte, e isso chamou muita atenção dos ucranianos, que eles não esperavam algo tão rápido nessa linha. Bom, vamos acompanhando os próximos fatos, os próximos eventos, e eu volto para vocês mais tarde para conversarmos um pouco mais. Um abraço a todos.